E aí, gente, tudo certo? Nessa videoaula e na próxima, a gente vai ver mais uma parte da análise combinatória chamada combinação simples. Nessa videoaula, a gente vai ver mais o conceito por trás e uma demonstração da sua fórmula e a resolução de um ou dois exemplos. E na próxima videoaula, a gente vai focar mais em exercícios para a gente treinar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá então, gente. Para começar o assunto, de novo, eu vou primeiro falar sobre um exemplo, vou dar um problema introdutório. E aí a gente vai destrinchando esse problema, tentando resolver até a hora que a gente consegue chegar numa fórmula geral. Beleza? Então pensa no seguinte. Maria fará uma vitamina de frutas com leite para dar a seus filhos. Para tal, ela dispõe de mamão, banana, maçã, pera e morango. Eu dei o nome de uma letra para cada uma dessas frutas para simplificar depois a notação. Quantas vitaminas distintas Maria pode preparar se ela deseja usar exatamente duas dessas frutas? Então veja que é um problema que envolve 5 frutas, das quais você tem que escolher duas. E a ordem de escolha dessas frutas não importa, certo? No final ela vai bater tudo no liquidificador, né, com leite lá para fazer a vitamina, então a ordem de escolha não vai importar. Então repare que é um problema bem diferente daqueles que a gente viu em permutação. Em permutação a gente tinha 5 elementos, todos os 5 eram usados e você só trocava a ordem entre eles. Aqui é muito pelo contrário. Você não importa a ordem de escolha e além disso você, na grande maioria das vezes com problemas desse tipo, você não vai usar todos os elementos. Você tem que fazer uma escolha antes. Beleza? Vamos fazer uma listagem das nossas possibilidades para fazer a vitamina aí. Uma possibilidade seria ela usar a fruta A e B, ou seja, mamão e banana, né? Pelas letras que eu coloquei lá no enunciado. Outra possibilidade, A e C, A e D, A e E. Então, essas são todas as vitaminas que pode ter com a fruta A, certo? A com B, A com C, A com D e A com E. Porque ela só quer usar duas e exatamente duas, não mais do que isso. Usando a fruta B, né, ela pode fazer B com C. Por que eu não coloquei o B com o A? Porque A com B já está listado. B com A seria a mesma vitamina, então eu não vou listar de novo, não posso contabilizar duas vezes a mesma coisa. E nem o B com o próprio B, porque aí não seria duas frutas, seria uma fruta só, né? Seria só de um tipo. Mesmo que você coloque o dobro, não vai ficar, não é o que ela quer, ela quer duas frutas diferentes. Pode ser B com D e B com E. Com a fruta C, pode ser o C com A e o C com B já está colocado aqui, ó. C com A, C com B. Então pode ser o C com o D e C com o E, e por fim, D com E. As que fossem com E com D já está aqui, E com C, E com B, E com A. Então todos já estão listados. No caso, a gente poderia até responder já a pergunta. Ó, são 4 mais 3 mais 2 mais 1, seriam 10 possibilidades de vitamina que a Maria tem. Certo? Esse tipo de problema que envolve selecionar elementos de um grupo com a ordem não importando são problemas que envolvem o que a gente chama de combinação simples, certo? Então são elementos diferentes dos quais você quer selecionar algum não importando a ordem. Repare uma coisa, se você fizesse esse tipo de problema usando só o princípio fundamental da contagem sem pensar muito, você teria errado o problema. Você poderia pensar, vou ter que escolher uma fruta e vou ter que escolher a segunda fruta. Então você pensaria, tenho 2 etapas, na primeira etapa eu tenho 5 possibilidades, são 5 frutas, né? E na segunda etapa eu tenho 4 possibilidades. Se você fosse fazer a conta, 5 vezes 4 dá 20. Mas a gente viu que a resposta é 10. Por que dá essa diferença? Porque quando a gente faz com essas duas etapas, nesse tipo de problema, você está contabilizando como diferente, por exemplo, a fruta A com B e o B com A. Quando, na verdade, nesse caso aqui, a gente tem que considerar como sendo uma coisa igual. Tudo bem? Então, por isso que problemas desse tipo é difícil você resolver só com o princípio fundamental da contagem. Você pode até usar ele e fazer um ajuste depois, certo? Mas aqui a gente vai ver um outro modo de chegar numa mesma fórmula.
Tá, então como que a gente vai pensar? Aqui foi simples, né? Eram 10 possibilidades, eu consegui listar as 10. Mas eu vou tentar esquematizar aqui uma maneira da gente pensar se fosse, por exemplo, 10 frutas e eu quisesse escolher 4, que seria um número bem grande aí de possibilidades para a gente. Como que a gente faria? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou montar uma tabela, que eu já vou ter que colocar aqui, ó. E nessa tabela, como é que ela é feita? Ó, eu coloquei 5 colunas contendo as frutas. Mamão, banana, maçã, pera e morango. Cada linha dessa tabela vai me representar uma escolha possível. E o que eu fiz? Como é que eu vou fazer essa representação? Reparem no seguinte, ó. Eu fiz um código. Lembra que a gente usou lá em permutação com repetição uns códigos? Pegava um problema, colocava uns códigos para tentar usar? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu estou pensando que cada linha eu vou colocar 2 letras S, S de sim, quer dizer assim, essa eu vou selecionar para a minha vitamina, e 3 letras N, que são as frutas que eu não vou selecionar. Lembrando, tenho 5 e eu quero fazer uma vitamina com 2, certo? Então por isso que ela tem só 2 letras S. E o resto tem que ser N, ou seja, não vou usar. A primeira linha, por exemplo, aqui, ó, esse código SSNNN significa que eu vou usar a fruta A e a fruta B. Certo? A segunda linha, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, SNNNS, significa que eu vou usar a fruta A e a fruta E, e as outras 3 do meio ali eu não vou usar. Tudo bem? Uma terceira possibilidade que eu coloquei aqui, S no B e S no C, significa que eu vou usar as frutas B e C e as outras não. Tudo bem? Cada escolha que a gente listou anteriormente seria uma linha dessa tabela. Por exemplo, se eu quisesse a combinação de frutas D e E, eu colocaria mais uma linha nessa tabela, onde ficaria com S embaixo do D e embaixo do E, e nas outras teriam N's. Tudo bem? O que a gente pode, então, raciocinar? Para eu saber a quantidade de combinações possíveis, basta eu pensar em quantas permutações de letras S e N's eu tenho. Porque cada sequência desse código é uma daquelas combinações listadas. Concordam? Compreendem dessa maneira? Então, 2 letras S, que são 2 escolhas, e 3 letras N, que são 3 frutas que eu não vou escolher. Se eu embaralhar essas letras, vão dar combinações diferentes. Cada combinação é uma linha da tabela aqui com essas e N's. Beleza? Então, contabilizar quantas vitaminas diferentes eu posso fazer é a mesma coisa que contabilizar quantos códigos desse tipo eu posso ter. Olha que beleza. Nesse nosso caso, a gente teria, são 5 colunas lá, né? Com 3 letras N e 2 letras S. Então eu posso ver que a quantidade de combinações é uma permutação de 5 letras, 2 letras S e 3 letras N que se repetem. E olha o símbolo que a gente vai usar para combinação. Ó. Esse símbolo de combinação é que nem eu falei para vocês. O importante é saber calcular. O símbolo é o de menos, mas eu já vi questões de vestibulares em que a resposta é dada através de símbolos. Então, se você sabe calcular, mas não sabe o símbolo, você não vai conseguir marcar a alternativa correta. É meio estranho isso, mas acontece. Como é que é esse símbolo aqui? Ó? A gente coloca C de combinação, e aí você coloca primeiro a quantidade de possibilidades que você tem para escolher, vírgula, a quantidade que você vai de fato escolher. No nosso caso, eram 5 frutas e eu escolhi 2. E a gente igualou a essa permutação, e essa permutação a gente já sabe calcular. Você faz o 5 fatorial, né? Que é a quantidade de letras, e divide pela permutação dos que se repetem, 2 fatorial e 3 fatorial. Desse modo, né? O 5 fatorial você pode desenvolver até chegar no 3, para poder cancelar o 3 fatorial. E aí fica 5 vezes 4, 20, sobre 2, 10. Que são as 10 que a gente já tinha chegado lá no começo. Mas, de novo, a gente só chegou no começo sem usar esse raciocínio porque eram só 10, a gente conseguia listar. Quando o número é grande, você não vai conseguir fazer isso. Ou pode até conseguir, mas vai demorar muito. Certo? Agora, tenta pensar comigo uma fórmula geral para combinações. Certo? Imagina que em vez de 5 frutas escolher 2, eu tivesse N frutas
e eu tinha que escolher K. Em vez de 5 escolhendo 2, é de N escolho K. A gente ia conseguir montar a mesma tabela que a gente montou anteriormente, e se tem N elementos, teriam N colunas. Então teriam N letras S e N lá, né? A gente simboliza como a combinação de N escolhe K, né? O jeito de falar aqui é combinações de N elementos tomados K a K. É um jeito de falar de N escolho K, certo? Então por isso que é esse símbolo aqui. Só quero igualar esse símbolo àquela permutação, que é um conceito que a gente já conhece. Primeiro, seria uma permutação com N elementos, porque teriam, vamos supor, se fosse N frutas, seriam N colunas ali pra gente. Quantas letras S teriam lá? Se você quer escolher K frutas, então teriam K letras S, repetidas entre si. Então por isso que eu já coloquei um Kzinho aqui em cima, que tem repetição de K letras S. E quantas letras N eu teria? N de não vou usar. Se eu vou escolher K frutas, eu não vou escolher N menos K. Certo? No nosso caso anterior, que era de 5, escolhe 2. Eu tinha 2 letras S e 5 menos 2, que é 3 letras N. Certo? Então isso aqui é a mesma coisa, só que agora com letras. Pode ficar um pouquinho complicado para entender, mas pensa bem. Certo? E essa fórmula a gente já conhece. É o n fatorial e divido pelo fatorial dos que se repetem. K letras S e N menos K letras N. E essa é a nossa fórmula de combinação. Certo? Sempre que você tiver problemas que envolvem escolhas, não importando a ordem, eu posso pensar como uma combinação de N escolhe K. E como é que é a fórmula? Agora daqui para frente eu não vou mais igualar essa permutação. Eu estava igualando aqui só para explicar de onde a gente chega nessa fórmula. Daqui para frente a gente vai fazer ela. Eu diria até que assim, essa fórmula de combinação é uma das únicas que compensa de verdade você guardar. Certo? As outras de permutação você até consegue chegar só no raciocínio. Essa aqui você até consegue também. Mas pelo tanto que a gente vai usar, essa compensa bem. Lembrar dessa fórmula aqui. Vamos ler ela e tentar memorizar de alguma forma. Ó, é uma combinação de N escolhe K. Então é sempre quanto você tem que escolher, de onde você vai escolher e quantas você vai escolher ao K. Vai ser uma fração onde em cima é o primeiro número, fatorial, e embaixo é o segundo número e a subtração dos dois, fatorial. Tudo bem? Olha só um exemplo, só para a gente encerrar essa videoaula. A próxima, acabando essa aqui, a próxima a gente vai fazer 4 exemplos que usam combinação, certo? As diretorias de 4 membros que podemos formar com os 10 sócios de uma empresa são... Então, sempre que aparecer um problema, formar uma comissão, formar uma diretoria, significa que eu vou ter que escolher algumas pessoas e a ordem não vai importar, certo? Então... nesse caso, a gente tem 10 sócios, né? E você tem que escolher 4 para formar a diretoria. Seria a combinação 10,4, né? De 10 escolhe 4. Pelo que a gente viu lá em cima, a gente pode colocar como uma fração onde em cima vai o 10 fatorial, e embaixo vai o 4 fatorial e a subtração 10 menos 4, que é 6 fatorial. Olha lá. 10 fatorial em cima, 4 fatorial e 6 fatorial. Quando aparece nenhum símbolo aqui entre os fatoriais é porque é multiplicação, tá? Esse 10 fatorial a gente desenvolve até onde? Vamos ver se vocês já pegaram o jeito. Eu vou desenvolver até o 6, né? Que aí eu já consigo cancelar com o 6 fatorial que tem aqui embaixo. E o 4, que é o menorzinho deles, eu desenvolvi. Então cancelo o 6 com 6. Dá para cancelar também o 4 vezes 2 com o 8. Certo? E o 3 dá para simplificar com o 9, ó. Sobrando um 3 lá em cima, né? 9 dividido por 3 fica 3. Então eu fiquei só com uma multiplicação. 10 vezes 3 vezes 7. 10 vezes 3, 30 vezes 7, 210. Alternativa D de dado. Beleza, gente? Então, uma observação. Combinações, sempre que você vai calcular, apesar de ser uma fração, a fórmula, você sempre vai conseguir cancelar as partes de baixo.
Por quê? Se você vai fazer quantas escolhas você pode ter, é sempre um número inteiro. Né? Você não pode dizer, quantas vitaminas diferentes eu posso fazer? Vou fazer 5 vitaminas e meia. Não tem jeito de acontecer isso. Certo? O número de possibilidades é sempre um número inteiro. Então sempre você vai conseguir cancelar todos os números que tem lá embaixo. Nesse caso, então, a gente igualou a 210, né? Conseguiu calcular, D, e encerramos por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai ver mais 4 exemplos que usam essa mesma ideia de combinação. Beleza? Até mais. Tchau pra vocês.